Pai seja convosco, que essa palavra lhe traga força, bom ânimo e que você sinta o amor de Deus inundando o seu coração. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, nós lemos: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Há momentos na vida em que surgem tribulações, lutas, batalhas que parecem ser tão numerosas e parece que nunca irão acabar. Aconteceu isso com um rei chamado Josafá. Ele soube que vinha um exército inimigo contra ele, que humanamente o poder que esse rei, o rei Josafá, tinha, o arsenal bélico, os soldados, o seu exército, era minoria em comparação ao exército inimigo. E nós temos uma lição grandiosa, preciosa para aprendermos hoje acerca da situação que esse rei passou. Em primeiro lugar, o que foi que ele fez? Versículo 3 diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ou seja, humanamente, ele sabia que ele não podia fazer nada, mas ele sabia que existia um Deus todo-poderoso que poderia dar, orientar, fazer com que ele pudesse vencer essa batalha. Muitas vezes, nós nos desesperamos, nós achamos que não tem solução e não buscamos a face do Senhor. Seja qual for a situação a qual você esteja enfrentando, saiba, Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele se importa conosco. Deus não é tirano, Ele não fica lá do alto dos céus nos vendo aqui sofrer. Ao contrário, Ele quer que, diante de toda e qualquer situação, nós possamos buscar a face dEle. Essa é a diferença. Muitos não buscam a Deus nem na hora da adversidade. E por isso, muitas vezes, acham que Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, e ficam muitas vezes algumas pessoas numa posição de vítima, enquanto poderiam buscar a Deus e a orientação para vencer a batalha. Outra coisa que ele fez, ele reconheceu a limitação dele. O rei Josafá se humilhou diante de Deus. E ele disse no versículo 6, Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Deus é autossuficiente, autoexistente, todo-poderoso. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa realizar. Então, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos pontos fracos. Ele, o rei Josafá, poderia ter ficado numa posição de vítima, dizendo: Senhor, e agora? O que iremos fazer? Eu não posso. E começar a enumerar todos os defeitos. Mas ele simplesmente olhou para Deus, ele virou a face para o Senhor, se humilhou, orou, apregoou o jejum, ou seja, que toda a nação orasse e buscasse junto com ele. E ele confessou: Deus, e agora? Eu não sei o que fazer, para onde vou, por onde começar. Tem situações na nossa vida que nós parece que estamos no olho do furacão e não sabemos para que lado correr, a quem recorrer ou por onde começar. Mas eu quero te dizer que Deus sempre é a resposta. Deus sempre é a solução. E Deus não se esqueceu de você. Ele sempre trará o livramento e o escape. Tanto é que ele orou com confiança. Ele falou: os nossos olhos estão postos em ti, no versículo 12. Reconhecer a nossa limitação não significa aceitar ou declarar a derrota. Ao contrário, quando nós nos abrimos a mente, o coração, nós tiramos as máscaras e mostramos a Deus quem realmente nós somos. Neste momento, nós estamos entregando a Deus
a nossa vida, a necessidade, o problema, e Deus faz a parte dele. Nós fazemos aquilo que é da nossa parte humana e Deus entra com a parte que cabe a Ele, o sobrenatural, porque Deus é especialista em milagres. Mas o milagre começa dentro de mim, começa dentro de você, quando nós buscamos a face do Senhor. Humilhar-se diante de Deus é a chave da vitória, é crer que Ele vai nos devolver as ferramentas, a direção, a estratégia. Tanto é que quando nós buscamos o Senhor, reconhecemos a nossa limitação, Deus nos dá a orientação. E foi isso que Deus fez com o rei Josafá. No versículo 15, Deus respondeu para ele: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E Deus orientou que o rei Josafá ordenasse que os cantores, os levitas, os que cantavam e os que tocavam fossem à frente do exército no momento da batalha. E o que foi que Deus fez? Deus estava dando uma estratégia que humanamente parecia não ter sentido, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Deus, Ele habita no meio dos louvores. Quando nós louvamos, cadeias são quebradas. Quando nós louvamos, nós estamos exaltando a Deus, louvando a Ele na beleza da santidade que Ele tem. O louvor agrada o coração do nosso Deus. E o que foi que aconteceu? No momento em que eles louvavam, que eles iam à frente, obedecendo, seguindo a direção que Deus tinha dado, através do louvor, o Senhor fez emboscadas contra os inimigos. O próprio exército inimigo que vinha lutou, travou uma batalha contra eles mesmos. E quando o exército de Israel, quando o exército do Senhor chegou ao local, a batalha já tinha sido travada. E ainda tinham riquezas, despojos, ou seja, peças, objetos preciosos que os inimigos tinham deixado. O que é que nós entendemos com isso? O louvor abre portas, a adoração atrai a presença de Deus. O louvor é a confiança de que nós cremos no Deus, o qual nós buscamos. O louvor faz com que, diante de uma situação incontrolável, diante de uma situação que parece ser uma derrota, Deus se manifesta e Ele prova o seu amor para conosco. Deus sempre será fiel com aqueles que creem na sua palavra. É por isso que muitas pessoas, às vezes, têm um bom ânimo, escutam, mas não seguem a direção que Deus dá. O louvor expressa a nossa alegria e a nossa confiança diante de Deus. Por isso eu quero declarar na sua vida, se você está passando por uma situação a qual você precisa de uma resposta, se uma situação contrária está acontecendo na tua vida, louve, adore, escute, seja sensível à direção que o Senhor dá. Porque quando você abre a palavra do Senhor, quando você busca a face de Deus, Ele se revela. Deus é um Deus de relacionamentos. Desde o princípio, na criação, quando Ele criou Adão e Eva, na viração do dia, o próprio Deus vinha conversar com Adão, vinha conversar com Eva. Então, Deus, Ele não mudou, Ele nos criou para o louvor, para a glória do seu nome. Deus tem alegria em ouvir o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, que nós possamos manter uma comunhão íntima com o Senhor, não somente na hora que nós precisamos, porque nós não gostaríamos de ter alguém na nossa vida que só nos procurasse por conta de problemas ou para que nós resolvêssemos alguma coisa. Que nós possamos amar a Deus pelo que Ele é, que nós possamos amar a Deus através de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós,
quando nós não merecemos nada. Eu quero declarar na tua vida, que seja qual for a situação que você esteja passando, que você creia, se você chamar Deus, Ele entra no meio da batalha e Ele te dá as estratégias para você vencer essa guerra em o nome de Jesus. Por isso vamos orar. Senhor, nós te glorificamos por esta palavra, por esse alimento, por esse dom que o Senhor nos concede, que é a fé. Senhor, renova a fé deste homem, desta mulher. Senhor, abraça essa família nesse momento onde ele está ouvindo este devocional, se está no trabalho, se está em qualquer lugar onde essa pessoa esteja recebendo, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo sobre a mente dela. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, ampliar a visão espiritual para que essa pessoa venha se tornar vencedor, vencedora. Eu quero declarar na tua vida que todo medo, todo pavor seja agora retirado no poder e na autoridade do nome de Jesus. E que você tenha uma fé confiante, uma fé que Deus está contigo, que Deus entra na peleja, que você busque a face do Senhor, porque Ele se revela, Ele é amoroso e Deus não nos deixa desamparados. Receba virtude, receba força, bom ânimo sobre a tua vida, sobre o teu coração, e que o Senhor venha guardar, livrar e proteger a tua família, e que você possa testemunhar que Deus ele é fiel para aqueles que o buscam, e que quando o Senhor ele abençoa, a bênção é completa, e que Deus não vai ficar te devendo nada, mas ao contrário, o nome dele será glorificado através da tua vida e da tua família, em o nome de Jesus. Amém.